Direto de Brasília, as informações da agenda do dia com Catarina Martorelli. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou de uma audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. A ministra explicou o plano de gestão do novo governo. Destacou na agricultura familiar a importância da assistência técnica, caso contrário, o crédito não terá eficiência. Ela adiantou ainda que o novo plano safra, que deve ser apresentado em maio, deve ter acréscimo de 5% no volume de recursos. O mapa também estuda aumento do seguro rural para R$1 bilhão. Então nós estamos construindo, é claro que a gente sempre quer um avanço, porque o agronegócio ele cresce a cada ano, né, e a necessidade de crédito ela é grande para que a nossa atividade avance. E o Brasil apresentou o pedido de consulta à Índia para questionar aspectos do regime indiano de apoio ao Programa de Sustentação de Preços à Cana-de-Açúcar. A Austrália também formalizou o pedido com questionamentos ao governo indiano. Para o governo brasileiro, a recente ampliação dos subsídios indianos tem causado impactos significativos no mercado mundial de açúcar. Estimativas indicam que a oferta adicional indiana poderá gerar, na safra 2018-2019, prejuízo de até R$1 bilhão e 300 milhões para os exportadores brasileiros. São essas as informações desta quinta, direto daqui de Brasília. Catarina Martorelli para o SBA. E um estudo da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, mostra que Mato Grosso tem a maior frota de aviões agrícolas do país. Quem foi saber mais sobre este assunto foi o repórter Valdir Pacheco. Mato Grosso teve o maior crescimento nacional na frota de aviões agrícolas utilizados em atividades nas fazendas. Foram 30 aviões a mais operando no estado no ano passado. Em Mato Grosso do Sul, são mais 11 aeronaves. Em Goiás, mais 10 e no Pará, mais 8. No Maranhão, a frota usada no campo teve acréscimo de 6 aeronaves. No novo levantamento realizado recentemente, Mato Grosso segue na ponta com 494 aviões e também tem o maior número de operadores privados, 233, contra 31 empresas aeroagrícolas. Segundo o estudo divulgado esta semana pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, SINDAG, com base no Registro Aeronáutico Brasileiro da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o número de empresas aeroagrícolas passou de 244 em 2017 para 253 no ano passado, um aumento de 3,7%. E de operadores privados, que são os agricultores, cooperativas, que têm suas próprias aeronaves, que eram 565 em 2017 e chegaram a 585 no ano passado, um aumento de 3,5%. Segundo o estudo, a frota aeroagrícola brasileira está dividida em 2.182 aviões e 12 helicópteros. São 1.461 aeronaves, o que corresponde a 66,59%, estão com 253 empresas aeroagrícolas, operadores de serviços aéreos especializados que prestam serviços para os produtores. O Brasil segue com a segunda maior força aérea agrícola do planeta, atrás apenas dos norte-americanos, que possuem cerca de 3.600 aeronaves. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. O Rally da Safra, a principal expedição técnica privada sobre a safra de grãos no Brasil, visitou na última semana a região sul de São Paulo. Os técnicos avaliaram lavouras de soja de ciclo médio e tardio, identificaram que os produtores paulistas sofreram perdas no campo e erraram a venda. É que a maior parte vendeu a menor parcela da safra antecipadamente na esperança de valorização do grão, o que não aconteceu. Quem tem mais informações sobre este assunto é o repórter Gustavo D'Angelo. Produtores ligados a 3 cooperativas de grãos do sul do estado de São Paulo, visitadas na última semana pelo 16º Rally da Safra, venderam menos soja antecipada nesta safra, na esperança de que a saca de 60 quilos passasse dos R$ 80, registrados em setembro e outubro de 2018. Por enquanto, as esperanças foram frustradas, já que a saca tem sido negociada a R$ 70 em média. Pelas projeções da Agroconsult, realizadora do Rally, devido às perdas com irregularidades na chuva e ao forte calor registrado em algumas regiões do estado, especialmente no sudoeste, a produtividade da soja paulista deve cair de 59 sacas por hectare
na safra 2017-2018 para 52 sacas na 2018-2019. E a rentabilidade por hectare pode despencar de R$ 856 para R$ 392 neste ano. E as exportações gaúchas de couro renderam 24 milhões e 700 mil dólares no último mês, crescimento acompanhado em todo o Brasil. Segundo a Secretaria do Comércio Exterior, em janeiro o Brasil exportou 41.300 toneladas de couro, maior volume embarcado para o mês de janeiro da série histórica. Um aumento que traz otimismo para as indústrias. No Rio Grande do Sul, uma feira internacional de couros mostrou a importância do setor. Veja na reportagem de Annelise Nicolodi. Reconhecida como a única feira do mundo que reúne toda a operação do setor coureiro calçadista em um mesmo local, o evento, que iniciou na terça-feira, encerra nesta quinta com mais de 700 marcas, apresentando seus produtos e serviços por meio de mais de 500 expositores, nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. São novidades em couros, componentes, máquinas, equipamentos e tecnologias para calçados e curtumes de diferentes estados brasileiros e de países da América do Sul, Ásia, Europa e África. Então nós temos aqui desde fornecedores de máquinas para couro e calçados, couros, materiais sintéticos, serviços, tudo relacionado ao calçado. Ela é uma das 3 maiores feiras do mundo, né? E movimenta, para vocês terem uma ideia, tem 25 países expondo aqui e mais de 40 países, representantes de 40 países de visitantes. Pra vocês terem uma ideia, acabei de receber uma delegação de mais de 20 pessoas do Equador fazendo compras e explorando aqui a nossa feira para conseguir desenvolver a sua indústria calçadista também. O Brasil é um supridor de matéria-prima, tecnologia e maquinário para as fábricas de calçados do mundo, né? Então essa feira é uma feira realmente muito importante. Para a gente ter uma ideia de números, né? Nós lotamos todos os hotéis do Vale dos Sinos e temos ônibus vindo de 25 hotéis de Porto Alegre para poder suprir todo esse contingente de gente que vem dentro do país e de fora do país. O Rio Grande do Sul tem liderado o ranking dos estados exportadores de couro e tem como principais mercados China, Itália e Estados Unidos. A repórter Karen Rodrigues conversou com o pesquisador da Embrapa sobre os desafios do segmento leiteiro no Brasil. Acompanhe as informações no quadro Tecnologia e Produção. O assunto a partir de agora é a produção sustentável de leite. Ao meu lado está o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Leovegildo Lopes, e ele explica para a gente como que está a situação do setor leiteiro e também quais ações a Embrapa está desenvolvendo para auxiliar os produtores. Essa estação nossa aqui, nós vamos trabalhar principalmente pequenos produtores de leite e aqueles que querem se manter na atividade, e é essencial que eles tenham noção da necessidade deles baixarem custo de produção. O leite, a gente sabe que a cada ano ele tem o ciclo de preços de mercado dele, a variação muito grande, sobe, desce, o consumidor reclama e, por outro lado, o produtor reclama, né? O consumidor quando o preço está alto e o produtor quando o preço baixa. E ele tem que se preparar para viver nesses momentos. O produtor ele tem que saber que na propriedade dele cabem tantas vacas quanto a que ele pode conseguir alimentar no período da seca e não no período das chuvas. Nas chuvas está tudo bem. O Brasil, historicamente, era o país com dos menores custos de produção do mundo, junto com a Austrália, a Nova Zelândia, Uruguai e Argentina, e hoje nós estamos com um custo muito elevado. O que nós fazemos aqui é tentar mostrar com esse programa a Renda no Pasto, é que o produtor ele tem que se conter dessa ânsia de comprar vaca, não se paga,
Leite não paga vaca comprada, leite não paga embrião, leite não paga sêmen muito caro. Ele tem que entender essas coisas. E com calma, né, doutor? E com calma e planejado, porque ele está querendo normalmente uma vaca que ele não precisa. Ele não tem condição de alimentá-la, mas ele quer comprar. E na verdade ele já tem esse animal. Ele já tem um animal que está penando, subnutrido, e a hora que ele põe essa vaca num pasto de qualidade, essa vaca costuma surpreendê-lo, né? A vaquinha que ele desprezava, ela costuma dar a volta por cima quando tem nutriente disponível na pastagem e aumentar aí muito a produção de leite dele. Durante a Dinapec 2019, a Embrapa Pantanal trouxe para os visitantes os benefícios no uso de sêmen refrigerado. Você vai ter informações agora na reportagem de Vinícius Souza. Foi destaque na Dinapec 2019. Por isso eu converso com a Juliana, que trouxe algumas palestras e algumas informações a esse respeito. Ju, conta para mim aí como que aconteceu a participação de vocês. Então, ano passado a gente trouxe essa novidade do sêmen refrigerado com os dados, né, mostrando, primeiro que a gente comparou com o congelado, mostrando que aumentou em 10% a taxa de prenhez e, por isso, justificando o seu uso em condições que são aplicáveis. Por exemplo, se você tem os touros melhoradores na fazenda, faz o protocolo de ATF, tem como você utilizar, coletar num dia para utilizar no dia seguinte esse sêmen, aumentando 10% de prenhez. Então, mostramos isso no ano passado e estamos agora testando em vários horários de uso. Então, com 24, 48 e 72 horas. Trouxemos alguns dados ano passado até com 48 horas, que não diferiu, mostrando que estamos no caminho certo. O sêmen refrigerado, você tira ele da caixa térmica e já monta o aplicador, enquanto o sêmen congelado você tem que descongelar e aí montar o aplicador. E também vamos fazer a avaliação do sêmen, então tem um microscópio para que todos possam olhar a motilidade e o vigor. É isso que nós vamos mostrar nesse ano. Como que tem acontecido o processo de manipulação? O processo tem acontecido do jeito que a gente vai mostrar, mas é interessante frisar que é importante essa manipulação no momento da retirada da caixa, porque é justamente essa oscilação de temperatura que causa as lesões no espermatozoide e por isso não emprenha a vaca. Então a gente retira da caixa térmica e já põe num outro isoporzinho, é isso que a gente vai demonstrar, para montar o aplicador. Você não precisa colocar na água 35, 37 graus, como é o sêmen congelado. E o uso dessa outra caixa, como se fosse o descongelador, falo bem entre aspas, porque a gente não descongela o que não foi congelado. Então, o uso dessa caixa ela é muito importante para você não alterar a 5 graus da outra caixa, onde está todo o seu ejaculado ali. Então, por exemplo, tem 300 doses para usar naquela vacada. As 300 estão ali, você vai tirando de 10 em 10 ali nessa outra caixa para montar o aplicador. Isso é muito importante. Um uso errado, você pode ter taxas não boas. Isso vai facilitar a vida do produtor rural ou não? Para o produtor, como que isso vai chegar? Facilita a vida do produtor, porque isso vai estar muito ligado com a disponibilidade. Vai agregar valor ao veterinário que presta serviço a campo, porque ele vai estar na fazenda fazendo um protocolo de ATF. Então, esse mesmo veterinário ele pode coletar esse sêmen, agregar valor ao trabalho e inseminar essa vacada. Quais são os limitantes? É a logística, então, eu só posso utilizar o meu touro e aí isso é muito interessante que eu tenha um touro de qualidade superior, não seja qualquer touro. Porque eu vou estar aumentando a prenhez, que é a produção, e a produtividade se eu utilizar touros melhoradores. Então, a gente fala que, por exemplo, no caso do Pantanal, quando a gente fala que tem problema de logística, pior lugar do que lá, não existe com logística. Não vai chegar um sêmen de uma central, mas se o produtor tiver esse touro na fazenda, vai melhorar o gado mais rápido, porque aumentou a prenhez. Tá certo, então Juliana, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Lembrando a você que essas e outras entrevistas podem ser revistas quando você acessa o portal sba1.com. Vinícius Souza para o SBA.
E a repórter Kylie Rodrigues vai nos apresentar agora uma reportagem sobre a origem da raça Canchim. Indicada para o cruzamento industrial, os touros cobrem muito bem a vacada a campo, além de viabilizar a obtenção de carne de melhor qualidade nas condições brasileiras. Acompanhe. O Canchim é um produto brasileiro, uma raça desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sudeste, de São Carlos. A unidade tem projetos de pesquisas desde a década de 40, com a proposta de ter uma raça rústica adaptada, mas que consiga agregar em ganho de peso no cruzamento industrial. O produto final é um touro para cobrir a vacada a campo. A rusticidade engloba a questão da resistência a endo- e ectoparasitas. A raça é fruto do cruzamento do charolês com o zebu. O primeiro animal com essa composição do Canchim nasceu em 1953 e desde então a raça vem sendo trabalhada, multiplicada e selecionada sempre com esse objetivo, de ter uma raça rústica que consiga agregar, que consiga trabalhar a campo em qualquer condição do país. A gente sabe, é um país grande com diversas realidades e a raça precisa ser rústica para aguentar isso, para poder trabalhar com eficiência, para emprenhar a vacada bem e também agregando em quantidade de carne produzida, agregando em qualidade e quantidade de carne no produto do cruzamento. Com a pecuária em expansão, o criador tem buscado alternativas, diversificando o rebanho. A raça Canchim é adaptada e tem demonstrado resultados positivos no campo. O criador quer ganhar mais dinheiro e a pecuária entendeu que o cruzamento industrial é uma ferramenta para isso. E como eu disse, o Canchim tem pontos que o respaldam muito bem como opção para isso acontecer, em função de ter sido desenvolvido pela Embrapa, de ser aprimorado, ter sido desenvolvido no Brasil pela Embrapa e de ter um trabalho muito sério e muito consistente em termos de melhoramento e evolução. A gente observa que os criadores que fazem o uso, que optam pelo touro Canchim, eles dificilmente deixam de usá-lo. Então, é um produto que se sustenta. Essa é uma grande qualidade da raça. E no último dia da Dinapec, que aconteceu recentemente aqui em Campo Grande, o Senar realizou um encontro a fim de estimular a entrada dos jovens no agronegócio. Veja os detalhes com Vinícius Souza. Durante esta edição da Dinapec, aconteceu o Encontro Jovens da Agropecuária. Ao meu lado está a Roberta Maia, ela que é presidente da FamaSul Jovem. Muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que o tema hoje foi muito voltado para a tecnologia. Qual que é a importância hoje da tecnologia para o produtor rural? Obrigada a vocês pelo espaço. Muito mais que falar tecnologia, hoje a gente está falando de como o jovem deve se preparar para o mercado de trabalho. Esse mercado tão tecnológico, esse mercado com tantas mudanças, que está em constante transformação. Então a gente trouxe palestrantes para falar justamente sobre isso, como o jovem deve se comunicar, se portar, quais são as habilidades interpessoais que ele deve se desenvolver para esse novo mercado e quais são os desafios que ele tem pela frente. Justamente sobre isso, o jovem hoje ele já pode estar preparado para assumir esse cenário no agronegócio? Com certeza. A gente aqui no Encontro Jovens da Agropecuária estamos discutindo justamente isso. Quais são os mecanismos ao longo da academia, quando ele ainda está entrando na faculdade, que ele pode procurar para ele se desenvolver e sair mais preparado para o mercado? Um futuro muito melhor, então. Um futuro muito melhor para eles e para o agro também, porque a gente precisa de gente capacitada e de um jovem com sangue no olho para faca na caveira, para o setor rodar e se organizar e continuar coordenado. Tá certo, então, Roberta, muito obrigado pela sua participação. Lembrando a você que essa e outras entrevistas podem ser revistas quando você acessa o portal sba1.com. Vinícius Souza para o SBA.